Salve rapaziada, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Coletivo Chão de Barro. Meu nome é Carlos, sou artista aqui de São Caetano do Sul. E se você se interessou pelo tema do vídeo, não esqueça de acessar o primeiro episódio, tá aqui no card em cima. E lá você vai entender como que é a parte inicial desse processo. Hoje vamos falar de produção, de equipamentos, o que é necessário para fazer uma produção documental na hora que você chega ali no set, na hora de gravar, né? E o que precisa estar alinhado antes para chegar na hora e você não ter dificuldade em fazer o documentário. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre equipamento, produção, o que eu devo me preocupar na hora de dar o rec, como vai funcionar essa direção. Enfim, queria passar um pente assim em tudo isso, porque eu acho importante vocês já tenham uma noção do que pode acontecer durante essa produção. Primeiramente, eu queria falar sobre a questão de equipamento. Muita gente fica com o pé atrás na hora de gravar um filme, um documentário, por uma questão de não ter uma câmera, não ter um equipamento, uma tecnologia mais avançada. Mas, cara, eu te digo com toda certeza que facilmente você consegue fazer um documentário com um smartphone, com um celular ali. Hoje a tecnologia que está nesses celulares, na câmera desses celulares, são muito boas e te possibilitam fazer a entrega tipo, de um material com uma qualidade muito boa, dando facilmente para se confundir com uma câmera profissional, se você pegar, né, os iPhones. Então, certamente a captação de imagem não é necessário algo muito requintado. O que a gente tem que tomar cuidado na minha opinião, é mais uma questão do áudio, porque se não der pra entender o que a pessoa tá falando ali, se você não tiver um microfone que vai estar captando aquele áudio legal, às vezes não adianta você ter só uma, dependendo do contexto, do estilo do documentário, não adianta só você ter uma imagem boa, né? Você precisa ter um som de qualidade. Então, o que eu indico, se você tá a fim de fazer um documentário e não tem uma câmera, faz com celular, mas tenta arrumar outro celular da sua mãe, do pai, da irmã, ou do amigo, de alguém da produção, saca? É interessante fazer na hora de você estar ali no set também, procurar ver se alguém pode ir com você, algum amigo, só pra fazer, sabe? Às vezes você precisa arrumar alguma coisa na iluminação, mas você precisa checar o áudio, sabe? Tipo, é muita coisa às vezes que você precisa fazer e uma pessoa só não dá conta. Então é sempre muito importante você ter uma pessoa para te ajudar na hora das suas produções. Mas voltando, se você tiver um outro celular para fazer a captação desse áudio, é muito interessante, porque aí você já consegue trabalhar com dois materiais separados já, né? A imagem e o áudio. Mas aí você fala, mas a câmera tem uma série de possibilidades para você mexer em ISO, né? Obturador, velocidade do obturador. Só que hoje em dia tem muitos aplicativos de celulares que você já encontra uma ferramenta que você consegue configurar do jeito que você quiser, do jeito que o local pede ali, né? Do jeito que a iluminação está pedindo. Você consegue configurar com esse aplicativo nos smartphones. Não tem uma grande diferença entre uma captação com um equipamento mais avançado, que seria uma câmera, uma coisa mais profissional, do que uma gravação com celular, com outro celular fazendo a gravação, a captação do áudio. Equipamento não é uma coisa que o gênero documental pede tanto, exige tanto. Até porque existem vários documentários de guerrilhas que são feitos com equipamentos de baixo custo, equipamentos
realmente de guerrilha, sabe? E são muito bons. No gênero documental, o que vai ficar bom no seu filme não é uma questão de imagem, de qualidade de imagem, e sim uma questão de narrativa, uma questão de como você pensou em filmar aquilo, sabe? Quais foram os planos que você pensou em utilizar. É tudo isso que vai fazer o seu filme ficar bem produzido ou não, e não uma questão de equipamento. Mas sim, se você tiver uma câmera, é muito interessante você levar ela, um tripé para você manter as mãos livres ali, para conseguir fazer outras coisas, talvez dar uma olhada no roteiro, prever alguma coisa que está acontecendo ali, sabe? Ficar mais livre na hora de entrevistar, mais à vontade, né? Se você ali está na produção e entrevistando a pessoa, é legal que você esteja mais apto a fazer algumas coisas, né? Porque se você tiver à disposição um microfone direcional ou um lapela, também é muito interessante, e um gravador que você consiga captar esse áudio separadamente. Aí as coisas já começam a ficar mais interessantes numa questão de mais técnica mesmo, saca? Mas como o vídeo é focado em como produzir um documentário, e eu acredito que esse conteúdo vai chegar em pessoas que não tenham esses devidos equipamentos, eu acho interessante a gente falar um pouco das possibilidades que a gente tem de fazer sem essa quantidade de coisa. Ah, lembrei. E essa questão de você ficar com as mãos mais livres, ela vai dar. Vamos supor que você está fazendo um filme de guerrilha. Então, essa estética da câmera em movimento, da câmera se mexendo, vai amarrar muito bem essa história, né? Diferente de você, quando você está fazendo um documentário institucional ou informativo, que você precisa ter alguma coisa mais estática, assim, sabe? Uma coisa que, se ficar tremida, vai ficar meio que fora de contexto, as pessoas não vão conseguir acompanhar a história ali, é, prestando atenção como deveria. Tudo depende da narrativa que você quer passar com o seu filme. Nessa altura do campeonato, você já deve estar com o seu roteiro pronto, com as suas entrevistas agendadas, já sabendo o local que você vai executar as entrevistas, as pautas, tudo certinho. Beleza. É necessário fazer uma logística para tudo isso funcionar. Para na hora de você chegar na locação, você já saber mais ou menos qual plano você vai fazer. Então, se vai ser um plano médio, se tem lugar para sentar, se vai ser mais interessante. É legal você já chegar no local e ver, observar como vai ficar mais confortável ali para o seu entrevistado, como ele vai ficar mais à vontade ali para fazer a entrevista com você. Então, o interessante é você já observar e definir os planos que você quer executar, né? Então, geralmente as entrevistas você pode brisar nos planos, né? Mas eu gosto de fazer quando eu faço entrevista, eu gosto de pegar plano médio para cima. Então, você, já sabendo disso, você já coloca, posiciona a câmera ali em plano médio, já vê como vai ficar esse cenário, se é às vezes você pega, posiciona a câmera lá no tripé, liga, é, dá uma olhada no visor, no preview, ficou legal, precisa mudar alguma coisa, às vezes lá no cenário mesmo você já consegue fazer alguma movimentação ali de alguns elementos, ou a própria câmera vira um pouquinho mais para cá, para lá. Então, depois de ver tudo isso, ver o cenário e tal, verifique se precisa de iluminação, se o seu entrevistado, se tudo aquilo que você quer mostrar na imagem está bem iluminado. Dá uma olhada, vê se não tem nada te incomodando ali, que você já possa tirar, porque quanto mais coisas você deixar é, ao seu agrado na hora de filmar, fica mais fácil. Você não vai ficar se incomodando tanto com alguma coisa que ali vai ser impossível de você fazer, entende? Então, tipo, se tem alguma coisa que tá te incomodando lá, tira, velho, porque
Depois, para você editar no software, fazendo máscara, é mó saco. É melhor você ter um pouco mais de cuidado na hora de você captar as imagens e facilitar o trabalho de quem vai editar, ou se você mesmo vai editar, do que deixar para fazer tudo isso na pós, porque dá um trampo e não é legal, né? Então tá tudo certinho, enquadramento tá ok, iluminação tá ok, o cenário tá ok. Então deixe suas coisas organizadas ali num canto, bateria, se precisar trocar a pilha do gravador, enfim, carregador, deixa tudo no jeito. Se precisar, já tá ali na mão. É legal você pegar e no tempo ali que você tá fazendo a produção, você gravar alguns inserts, é, às vezes o seu entrevistado fazendo alguma atividade, a sua chegada no lugar é interessante você filmar, a sua trajetória ali até o lugar. Uma coisa que é legal de ter nas suas produções também é um cronograma mostrando ali como vai funcionar suas tarefas. Então, a hora que você chega, a hora que você vai fazer uma pausa para tomar, sei lá, um café, a hora que vai ser a entrevista, enfim, dependendo do tamanho da produção que você está fazendo, vai aumentando essa quantidade de tarefas no seu cronograma, né? Mas é uma coisa que ajuda quando você for fazer uma produção que você vai ficar, sei lá, umas 6 horas, você, para não perder tempo e não se confundir e às vezes acaba sendo pouco tempo para entrevista, ou às vezes você fica pensando, fica muito bitolado com esse lance do tempo e tal. Então eu acho interessante você já ter uma noção de como vai funcionar ali. Então escreve mesmo, por exemplo, eu vou chegar no local às 2 horas da tarde, das 2 às 2h40 eu vou me familiarizar com o local, né? Então eu vou cumprimentar ali quem, se for alguma coisa, vamos supor que é uma entrevista numa empresa. Então eu vou me familiarizar ali com o local, vou conversar um pouco com as pessoas, falar como vai funcionar a entrevista, como vai ser essa direção, as pautas, já observando ali o local, como você pode posicionar a câmera, onde vai ficar um fundo legal, onde não vai. Então isso é interessante. O cronograma é interessante por conta disso, porque aí na sua cabeça você já sabe se você está dentro ou fora do horário, quanto tempo aquilo vai durar mais ou menos, sabe? Então te dá um certo conforto de, de fazer as coisas mesmo. Esse cronograma pode estar atrelado ao seu roteiro, né? Então, na verdade, quando eu penso em fazer uma produção, eu penso que engloba várias coisas, né? Engloba um briefing para o meu entrevistado, engloba um roteiro que aí está atrelado junto com os meus inserts, com os meus enquadramentos, com o tempo de cada coisa, né? Qual vai ser a ordem cronológica disso, envolve as pautas que eu vou trabalhar em cima disso. Então eu gosto de quando chegar numa produção já ter pelo menos essas coisas em mãos, assim, no celular ou no impresso mesmo, para eu me achar ali caso acontecer de eu me perder, sabe? No computador, no notebook. Enfim, tem que estar muito bem na mão ali para você pegar e consultar alguma coisa, saber, enfim, para você ter um apoio ali, ter alguma coisa de apoio, para você dirigir a produção de uma forma legal, né? E é legal também se você está indo gravar uma produção maior, com bastante equipamento, com bastante pessoas. Então tomar esse cuidado também é legal. Fazer um checklist na hora de que chega lá, tal, ver se está tudo certinho com aquilo que você estava contando para a produção.
Na hora de ir embora também, já faz aquele check-out, vê se tá tudo lá, tudo em ordem. Porque também é uma dor de cabeça se você perder, esquecer equipamento, ainda mais se é algum lugar burocrático, assim, sabe? Tipo, uma empresa, um lugar na prefeitura, se você vai fazer alguma coisa. Faz um check-out, mano, não custa nada. Uma dica na hora de posicionar a câmera, de fazer um enquadramento, é de nunca deixar a câmera muito chapada, assim, no entrevistado. Eu já cometi esse erro. E fica, não sei, me agrada mais quando a câmera fica mais, agora aqui, por exemplo, deve estar te incomodando, porque tá me incomodando, porque a câmera tá totalmente chapadona em mim. Mas numa entrevista é legal você deixar uns 45 graus assim, para dar uma profundidade ali no seu cenário e a pessoa que você está entrevistando, pra não ficar tão de front assim, ficar mais de ladinho assim, fica melhor. Eu acho que dá uma estética mais bonita pro filme, nesse lance de profundidade. Tudo pronto, hora de gravar, tudo certinho, o ambiente está bem iluminado, a câmera tá 45 graus, você já verificou toda a questão de passagem de som, já viu ali se tá pegando muito ruído, se não tá. O que que você vai fazer? Se você tá gravando áudio e imagem separado, na hora de você sincar essas imagens, de você juntar e ficar ali sincronizado o movimento da boca com o áudio, para facilitar isso na hora de você juntar esses dois materiais, a gente bate uma palma bem perto, né, da onde está captando. Então, por exemplo, se você está com o celular assim, entrevistando a pessoa, né, então a câmera tá aqui, assim, e você tá tipo com o celular assim, tá ligado? Então o que a gente faz? A gente bate uma palma aonde está captando esse áudio e a câmera, porque a câmera do seu celular ou a sua câmera mesmo, ela capta também o áudio. E aí você vai comparar nas ondas qual que foi aquele pico, né, que subiu ali, e aí é só juntar. Então facilita isso, é como se fosse bater uma claquete, saca? E é justamente para isso, pra gente se basear nesse pico de som que os dois equipamentos captaram, né? Aí a gente consegue ajudar a pessoa que vai fazer a pós-edição a sincar esses dois materiais. Uma coisa legal, e falando também de novo dessa coisa de levar pessoas na hora da produção, na hora do set, é de você talvez entregar uma outra câmera para ela, ou se ela puder levar um celular dela, fazer o making off de tudo isso para ter um material ali para você talvez publicar nos créditos ou fazer um making off realmente daquela produção. Também é algo bem interessante de você pensar, né, na hora de ir fazer essa produção. Além do mais, essa pessoa também pode fazer alguns planos, detalhes, alguns planos em movimento da própria entrevista ali, do entrevistado. Então, alguns movimentos, alguns gestos com a mão e tal. Também fica interessante na hora de você fazer um corte que às vezes o entrevistado engasgou ali, então, ou ele fez uma expressão meio esquisita que você acha que vai ficar fora de contexto, enfim, às vezes acontece. E aí, às vezes, você pode cobrir essas imagens com uma imagem já da própria entrevista, né? Mas com um plano diferente, ali, um plano mais detalhe, um close. E aí a entrevista vai rolar naturalmente, vai acontecer tudo o que você esperava no roteiro, nem sempre dá tudo certo. Às vezes muita coisa vai deixar de acontecer, ou às vezes vai acontecer coisas que você não esperava. E isso é muito da hora, porque acaba gerando mais material, mais conteúdo. Às vezes muda totalmente o sentido do documentário. Às vezes muda totalmente
aquilo que você estava prevendo, né? E depois disso, depois de já ter feito a entrevista, de já ter finalizado ali, ter captado tudo, não se preocupe com, com aquela entrevista se ela não rendeu aquilo que você esperava, né? Às vezes a gente cria alguma coisa no roteiro, já se baseando pela pesquisa, a gente começa a tentar compreender o que vai ser dito ali na hora. Enfim, eu acho que é isso. A sua entrevista vai rolar, sabe? Não se preocupa com ela não ter ficado igual ao que você estava imaginando, igual o que você tinha escrito no roteiro. Então, essa altura do campeonato, você já gravou seu material, muita coisa já se modificou, seu roteiro não saiu como você planejava. Desculpa te informar isso, mas não, não tá igual. A sua pergunta problema também, às vezes pode ser que aconteça que ela não esteja respondida, ou pode ser que deu tudo certo, cara. A entrevista deu tudo certo, correu tudo como você esperava, é, surgiu materiais a mais, assuntos fora das pautas ali que você separou. E é isso, é hora de você pegar esse material e fazer o log dele. Então, tenha um computador ali, se possível, ou se não, no mesmo dia já pega ali todos os arquivos. Se você está gravando com o celular, já pega ali, já passa por Bluetooth ou pelo AirDrop, ou já pede para o seu amigo subir no Drive. Já tenha em mãos esses arquivos, porque para dar alguma merda assim de, sei lá, perdi o celular, ou fui roubado, ou não sei o que, pode acontecer de tudo. Então, já tenta tomar o máximo de cuidado com esse material, já tenta tirar o bruto, já colocar ele num HD externo, se possível, ou em alguma mídia ali que segura. E na hora de fazer esse log, é interessante você já pegar e já separar, fazer uma pré-decupagem, sei lá, se existe esse nome. Mas você já começa a separar de forma básica ali tudo que é áudio, tudo que é entrevista, tudo que é insert, tudo que é, enfim, making off, já tenha tudo separado, um documento, uma pasta ali específica do seu filme, com todos esses arquivos já separadinho. Isso vai te ajudar muito, muito na próxima etapa, que aí já é a pós-produção, que a gente vai falar no próximo vídeo. Vai facilitar demais na hora de você fazer essa pós-produção, porque já tá, os seus arquivos já tá tudo ali organizadinho, saca? Então, para você começar a construir e juntar essas histórias, essas suas pesquisas, vai ficar muito mais fácil. Então, uma coisa que eu indico, uma dica que eu dou assim nas suas produções é: seja organizado. Eu sou muito desorganizado e eu me ferro muito com isso, muito, muito. Tanto seja organizado tanto nas coisas físicas, né? Tipo, sei lá, nos seus equipamentos, na hora de você separar ali tudo bonitinho, tudo certinho, mas digitalmente também, saca? Tipo, dentro do seu computador, dentro do seu HD, ter essa organização assim é muito importante. E eu acho que é isso. Acho que eu falei um pouquinho do que pode acontecer, de como funciona ali mais ou menos uma produção de um documentário, né, de uma entrevista. É... Claro que um documentário não gira só em torno desse tipo de produção, né? Mas eu falei assim, uma coisa que é mais comum, né, de você ter personagens ali e entrevistas, né, pautas sendo discutidas. Mas não necessariamente é só isso, né? O documentário tem uma série de coisas. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, vai ter o próximo falando de pós-produção. E aí,
É isso, galera. Tamo junto. Fechou. Então, puta que pariu, mano. Que raiva, tio. Por que eu travo tanto, irmão? Eu preciso parar de falar né, né. Ô, Lapão, corta isso, irmão. Pelo amor de Deus. Mano, depois me fala se tá ficando bom. Eu sei que tô falando com uma câmera agora, mas, mano, eu acho que agora eu tô sentindo que tá indo melhor. Se pá, se pá.